de bilhetes de primeira, segunda e terceira classe de trem. Algo assim muito... um serviço já que era oferecido para as pessoas, para que elas pudessem, então, participar, usufruir, né? Ou seja, aqueles que tinham, claro, uma reserva, né, no seu orçamento familiar. Ou então, patinação, né? Que era a grande busca, né, na década de 1970 e 80 em Paris. Aqui nos arredores de Paris, um grande ringue de patinação, onde as pessoas iam, até aquelas que não tinham condições ou não sabiam, podiam entrar em uma espécie de carrinhos, né, e serem transportados por outros, né? Isso é muito interessante, observe, né? Então o senhor aqui levando a senhora, né, e todos ali, claro, aqueles que sabiam, que tinham destreza no movimento, podiam ali se apresentar, ganhar fama, né? Mas outros apenas como diversão. Então, né, esse momento, né, de entretenimento que passou a ser, imagine, um local onde você viaja, né, de trem ou de metrô, e lá você compra um bilhete, usufrui daquele serviço e depois volta para casa, né? Muito diferente das condições, né, das classes operárias de Londres e Paris desse mesmo período, que era terrível, né? Ou então praia, né? Praia. Isso é Biarritz. Biarritz, a imperatriz Eugênia começou a frequentar ainda nas décadas de 40, e a partir disso virou moda, né? Na França, né? Os grandes balneários, as pessoas iam primeiro para se tratar, né? Era quase uma prescrição médica, e depois como local de entretenimento mesmo, de diversão, né? E entrava de roupa e tudo, não tinha jeito. E as estações de água, né? Isso era algo muito comum no século XIX, essa aqui é Águas de Viterbo, né? E vemos, o interessante aqui é que não são burgueses, são pessoas, né, que não, pelos trajes, a gente observa que não são aristocratas, né, não são membros da burguesia, são pessoas que tinham, repito, uma sobra no orçamento que permitia, né, esse tipo de deslocamento, e muitas vezes por tratamento de saúde também. Nós temos até hoje aqui no Brasil, né, enfim, em Minas Gerais, aqui a região, né, das águas minerais, pessoas que vão para lá e para quase uma recomendação médica também. E Petrópolis, né, nós vamos observar, conseguiu, digamos assim, concentrar essas atividades. Mas mais à frente isso vai ficar, né, melhor evidenciado, né? Esses locais da vilegiatura europeia, né, eram frequentados pelo próprio imperador. Aqui está o imperador, Dom Pedro II, o médico Mota Maia, que era mais que médico, era um amigo inseparável. Eles estão aqui em Aix-les-Bains, né, que é uma outra estação de águas, estão aqui sentados, né, na varanda do hotel, os funcionários aqui observando, mas a questão fundamental, uma estação de águas frequentada por um imperador, que circula como qualquer outro frequentador. Isso é algo que o século XIX conheceu, o século XVIII, XVII, XVI não conheceu isso. Existia uma diferença, uma distância extraordinária entre pessoas comuns e os seus reis, seus imperadores. O século XIX, na verdade, promoveu esse espaço comum, um espaço onde circulavam imperadores, inventores, intelectuais, burguesia, aristocracia, todos juntos. Ou seja, o mundo se tornou um espaço muito mais plural do que até então. E chegamos a Petrópolis. Como eu disse, Petrópolis conseguiu incorporar esses elementos que eram novidades na Europa, a vilegiatura frequentada por aristocratas, por burgueses, por nobres, por imperadores, todos convivendo num espaço entre, né, vamos dizer assim, mais democrático do que nós tínhamos antes. A começar, essa imagem todos conhecem, enfim, Otto Reimarus, em 1853, aqui é o palácio. Antes, né, o jardim estava sendo ainda implantado pelo Jean-Baptiste Pinot,
projeto é de 1853, né? Observe que não tem nenhuma árvore ainda, que tudo está muito baixo, a Rua da Imperatriz, né? Aqui em frente, o palácio ganhando a sua forma, né? Ganhando o caráter que nós conhecemos hoje. Né? Um período em que não estava ainda pronto, mas frequentado pela família imperial, frequentado pelos nobres que acompanhavam o imperador. Nós sabemos que o palácio, junto ao palácio, nós temos os chamados prazos de primeira, segunda e terceira classe, ou seja, no Pedro II, com o que eles fizeram, eles recortaram a cidade, eles deram uma característica da cidade e selecionaram, digamos assim, os vizinhos. Né? Nós temos médicos, nobres, grandes capitalistas que estão nessa área que nós conhecemos como Avenida Keller, Ipiranga, Praça da Liberdade, enfim, são os locais mais nobres da cidade. Esses foram praticamente escolhidos a dedo, né? Aqueles que gozavam dessa proximidade. Mas Petrópolis, como eu disse, ele tem essa característica de unir esses elementos que eram próprios da vilegiatura do século XIX na Europa, pela primeira vez experimentados no Brasil. Petrópolis foi uma espécie de laboratório, né, da implantação desse sistema, dessa prática e dos recursos que a prática na Europa oferecia. A começar pelo transporte. A partir de 1854, quando Mauá criou a empresa de transporte ferroviário, né, era possível chegar a Petrópolis em 3 horas e meia de viagem, usando 3 diferentes formas de locomoção. Você tomava um barco, onde hoje é a Praça Mauá, que é chamada Prainha, seguia a viagem até o fundo da Bahia, no Trapiche Mauá, você tomava um trem, circulava 16 quilômetros até o meio da serra, e aí mudava mais uma vez agora para um carro puxava 4 ou 6 cavalos. Isso para chegar em Petrópolis em 3 horas e meia. Era um deslocamento considerado muito, muito, muito curto em termos de tempo. Tá? Só para ter uma noção da função de Petrópolis. Né? Petrópolis era, como eu disse, um local de troca das mulas, né? Porque, enfim, as pessoas viajavam, viagens de longa duração, um monte de mulas, né? Só filme que você viaja a cavalo, né? Só filme, eu brinco, né, que tem uma cena do Gladiador, que ele pega 2 cavalos, sai de um país, vai parar no outro, é só filme, não existe essa situação. Você podia levar os cavalos, mas não para viajar, você levava para lutar, para combater, mas nunca sobre os cavalos, né? O cavalo não aguenta percursos longos. Você viaja de murro, viaja em murro, né? Esses animais são próprios para tração, próprios para carga, né? E pessoas são cargas também, né? E, então, por exemplo, no século XVII, século XVIII, para chegar do Rio a Minas Gerais, você gastava 43 dias, né? Indo por Paraty, Guaratinguetá, Taubaté, Vale do Rio das Mortes, você subia, né, até Ouro Preto, que era Vila Rica na época, né, isso em 43 dias. Passando por Petrópolis, essa viagem cortou para 12 dias. Por isso a lógica de subir a serra, por isso a lógica de enfrentar as dificuldades da serra para tornar a viagem mais curta, mais barata, mais segura, mais eficiente. Aí Petrópolis, então, já tinha essa tendência, já tinha essa vocação pelo encurtamento das distâncias, ainda no período anterior à própria ideia da cidade. E observe, nós temos então uma ideia que é a ideia da diminuição das distâncias, temos uma ideia que é a ideia da casa do imperador, porque nós sabemos que Dom Pedro I sonhou construir uma residência de verão, ele não conseguiu, não concretizou o seu sonho, mas o filho fez. Ou seja, a ideia da casa, a ideia da residência de verão, a residência da vilegiatura, é anterior à ideia da cidade. Ou seja, essa vocação, né, da vilegiatura, essa vocação do deslocamento para Petrópolis, para aqui usufruir da natureza, para aqui usufruir da atmosfera da cidade, fugindo das doenças do Rio de Janeiro, da confusão generalizada
apesar que era uma cidade muito populosa, sem recursos de saneamento, por exemplo, a Petrópolis era um paraíso, literalmente. A literatura de época, literatura de viagem, nós temos trechos em que os autores dizem, daí chega-se ao paraíso. Isso é uma expressão usada por Toné. Né? Carlos Toné, ele afirma isso numa obra chamada Viagem a Petrópolis, Viagem Pitoresca a Petrópolis. Quando chega, ele diz, daí chega-se ao paraíso. Ou seja, a lógica de que Petrópolis é uma espécie de Suíça tropical, um discurso contido nesses livros de viagem, e que encantava e que convidava pessoas a conhecerem a cidade. Pessoas que vinham primeiro gastando 3 horas e meia e, a partir de 1883, gastando 1 hora e 15 minutos de trem. Ou seja, era possível fazer esse deslocamento a partir de 1883 de trem direto do Rio de Janeiro até o Alto da Serra em 1 hora e 15 minutos. Né? Eu sempre brinco, né, e isso é fato, Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, foi um domingo, ela almoçou com os filhos, porque eles almoçavam às 9 da manhã, foi ao Rio, assinou a lei áurea por volta das 14 horas e voltou para jantar com os filhos às 18 horas. Jantar tarde, eles almoçavam às 17. Então esse dia foi um pouco mais tarde, em função, claro, né, da importância do dia. Né? Mas observem, era possível fazer deslocamento no mesmo dia, especialmente de pessoas profissionais liberais. Nós temos registros de pessoas que já moravam em Petrópolis e trabalhavam no Rio, profissionais liberais, ou seja, pessoas que tinham certa flexibilidade de horário e podiam muito bem fazer esse deslocamento pagando ingressos de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Nós temos, inclusive, os valores desses bilhetes, temos ideia de fluxo de pessoas que visitavam a cidade, e aqui temos uma imagem já da Estrada Velha, né? A Estrada Velha, que já era toda pavimentada, toda com recursos incríveis aqui, e aqui a caranguejola, era o carro que eles usavam, um dos carros que eles usavam para subir a serra. Essa é uma foto de fundo da década de 1870. E como eu disse, em 1883 foi possível chegar a Petrópolis de trem usando a cremalheira. A cremalheira é esse carro aqui que tem um trilho central. Esse trilho central tem uma espécie de umas garras que vai projetando o trem à frente e na descida vai segurando para que ele não desembeste serra abaixo. Né? Caso contrário, ele não consegue subir ou ele não tem recursos para descer de forma segura. Simplesmente desce, porque é impossível segurar no freio comum um carro desse peso. Mas, repito, a partir de 1883, usando esse carro, era possível fazer o deslocamento entre Petrópolis e Rio de Janeiro em 1 hora e 15 minutos, sem atraso. Né? Sem atraso. Mais rápido que hoje. Mais rápido que hoje. Hoje eu fui ao Rio, olha, eu gastei 2 horas e 50 para chegar ao Rio. Na volta foi um pouco mais rápido, eu gastei quase 2 horas. Uma coisa absurda, você gasta muito tempo. Essa imagem é a imagem do... Essa é do... Acho que é do Loisinger. E vemos aqui o palácio, né, visto de frente. Aqui é a Marechal Deodoro. Essa aqui é a casa sede da Fazenda do Córrego Seco. Exatamente nesse local, hoje está o edifício Pio XII. E eu tenho uma historinha para contar sobre isso, que é muito divertido, porque esse prédio essa casa, né, foi demolida em 1942. E o ex-diretor do museu, o professor Lourenço Lacombe, e Dona Dora, que ex-funcionária do museu, trabalhou lá há 60 anos, está vivo, graças a Deus, enfim. Os dois tentaram convencer o empreiteiro a mudar o nome do prédio, a colocar o nome do prédio Córrego Seco. E tentaram, até um dado momento que eles parem de tentar me convencer, porque se eu puser esse nome, vão pensar que o prédio vai faltar água. Córrego Seco não é um bom nome, escolheu o Pio XII, escolheu uma homenagem ao Papa. Mas enfim, aqui a sede local da sede da Fazenda do Córrego Seco, que aqui em frente era justamente a estação que levava os carros na União Indústria, ou seja, a viagem para Juiz de Fora, que era outra viagem muito interessante também, né, que unia, era mais um ponto
dessa vocação de Petrópolis, vocação de encurtamento das distâncias. Vejam porque, para chegar a Juiz de Fora, eram usados 66 cavalos.